Olá, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus por mais um momento na sua santa presença e ouvindo a sua palavra. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus irá nos alimentar, nos fortalecer nesse momento de forma sobrenatural. Só a palavra de Deus pode fazer isto por mim e por você. Nada mais nesse mundo pode. Mas eu louvo a Deus que temos acesso a esta palavra. Glórias a Deus. Sem mérito algum, mas aprove ao Senhor nos dar este privilégio. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu, glórias a Deus, é uma palavra que sempre chamou minha atenção. É uma frase somente, mas que sempre me tocou muito. E eu louvo a Deus que hoje Ele me deu esta palavra para eu ministrar. Depois de eu pedir, buscar e esperar. É assim com o nosso Deus. Nada a gente pode fazer afobadamente. Não dá certo. Tem que ser com calma, porque Ele não trabalha na ansiedade do homem. Tem que ter paz, sossego, para Ele agir livremente. Glórias a Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Eu vou ler as duas partes do versículo, porém, a parte que o Espírito Santo me deu para ministrar é a parte B. Diz assim: quem fizer uma cova, cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. O Espírito Santo me levou a ministrar: e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Então, na verdade, a parte A e a parte B deste versículo significa a mesma coisa. Louvado seja Deus, mas o Espírito Santo me deu a parte B mais assim, especificamente. E eu peço a Ele, a meu amigo, meu querido, meu amado, meu desejado, que Ele coloque as suas palavras na minha boca. Que Ele me use para a glória do nome de Jesus Cristo. Que mais uma vez Ele tenha misericórdia de mim e me use como um vaso dele, como instrumento dele, para levar a palavra de Deus aos corações sedentos e desejosos. Pois é, vamos entender esse versículo aqui, que é de uma profundidade, que nós vamos, quando terminarmos esta mensagem, tenho certeza que estaremos saciados hoje, claro, mas a fome pelo Senhor continua. A gente nunca para de sentir sede dele, fome, glórias a Deus. Então ele diz assim: quem romper um muro, uma cobra o morderá. No tempo de Salomão, vamos entender, no tempo de Salomão, os muros eram altos e fortes e separavam a cidade dos inimigos. E todos os que dentro deles estavam protegidos. Todos que estavam no muro, dentro do muro, estavam protegidos, estavam abrigados ali. Ou seja, fora do muro havia o perigo. Alguma coisa ruim ia acontecer. Porque a Bíblia diz: e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Vamos entender agora. A gente viu. E o que é romper? O que é romper? Conforme ele diz aqui, e quem romper o muro é arrombar, derrubar, criar uma passagem, uma abertura à força. Isto é romper. Louvado seja Deus para sempre. Então, agora vamos entender sobre a cobra.
Porque, na verdade, Deus usa coisas que todas as pessoas sabem o que é, para nos ensinar verdades espirituais, para nos ensinar os caminhos dele, que devemos seguir. Então, Salomão, quando ele, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o autor da Bíblia, mas o escritor foi Salomão daqui. Então, ele estava pensando no que ele via. Então, ele via aqueles muros altos, imponentes, que as pessoas que protegiam todos os que dentro deles se abrigavam. E também existe aqui uma cobra o morderá. Dentro das fendas dos muros existiam serpentes que ali faziam seus ninhos. Está entendendo? Então, ele usou algo que todo mundo sabia, que todo mundo via, para ele ensinar verdades eternas. Glórias a Deus. Então, quem rompesse o muro, o que é que ia acontecer? A serpente ia morder, ia destilar o veneno e a pessoa ia ser destruída. Então, muro fala também de algo estabelecido já, que não deve ser mudado. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nesse momento? Que nós não devemos romper os muros, os limites estabelecidos por Deus. Porque vai haver prejuízo, danos. Muitas vezes são irreversíveis. Então o Espírito Santo, nesse momento, ele quer nos alertar para que nós, se nós já fazemos isto, vamos continuar respeitando os limites de Deus, que Deus nos deu, não rompendo os muros de forma nenhuma, porque acabará a proteção. A Bíblia diz: quem romper o muro, uma cobra o morderá. Ou seja, a pessoa que rompe algo já estabelecido, a força, ela está desprotegida. Acontecerá algo que vai ser ruim, muito ruim. E na Bíblia nós estamos vendo isso no dia a dia. Observe o ser humano hoje. Quantos está algo escancarado? Quantos estão rompendo os limites de Deus, que Deus determinou? Pessoas que estão dentro das igrejas, pessoas que estão fora também, mas sabem qual é o certo e qual é o errado. Você está entendendo? Essas pessoas estão fazendo as coisas livremente. Elas não estão nem aí para Deus. A Bíblia diz que elas estão rompendo um muro. Elas estão derrubando. Elas estão sem proteção. Mas você pode me dizer, mas tem muita gente fazendo isso que está bem. Por favor. As coisas de Deus, sabe como são sempre? De repente. Imagine algo aqui, você espera um milagre de Deus. Você espera um milagre. Há muito tempo, um exemplo só que eu estou dando. E quando esse milagre chega, você pode esperar quantos anos, né? Quantos anos você esperou? Quando esse milagre chegar, vai ser de repente. Vai te surpreender, sempre é assim. A mesma coisa. Quando Deus vem com o juízo dele, sempre surpreende o homem.
Muitas vezes o homem foi avisado várias vezes, mas rejeitou. Se levantou contra o Altíssimo. Você veja que até as leis dos homens, nós temos que respeitá-las. Você veja que uma pessoa, um exemplo bem simplório do que vemos hoje em dia nos noticiários. Uma pessoa bebe limites acima do permitido pela lei e vai dirigir. Quantos acidentes têm ocorrido? Mortes de pessoas, muitas vezes, que não tinham nada a ver com aquilo, não tinham nada a ver com aquilo ali. Que não fizeram nada. Que estavam, às vezes, passando ou então indo em outro carro. E são acidentes, às vezes, graves. Esta pessoa que fez isto, ela rompeu os limites estabelecidos pela lei, pelas leis do trânsito. Está entendendo? Ela causou destruição. E ela também causou destruição a ela própria. Porque imagine uma pessoa que, por causa de algo que a lei todo dia massifica para não fazer, a pessoa sabe que não deve fazer. Tem propagandas em todos os lugares dizendo que se beber, não dirija. Então a pessoa, quando ela pega o carro depois de beber, ela está consciente que ela pode causar danos. Ela sabe que ela está rompendo os limites da lei. Então, o que vier, além de ela ter que responder a processo se ela não morrer. Porque muitas das vezes a pessoa morre também. Além de outros morrerem, ela também morre. Mas digamos que essa pessoa não morra, vai responder processo durante muitos e muitos e muitos anos, vai ter danos materiais que ela vai ter que pagar, etc. Além da consciência dela, que nunca vai perdoá-la. Sempre vai acusar. Então ela vai viver um tormento. Aparentemente a pessoa está bem. Passa o tempo, parece que a pessoa está bem depois de ter cometido isto, mas só Deus sabe como é que ela vive, como é que ela consegue dormir. Só Deus sabe. Nós olhamos o que? A aparência do ser humano, mas Deus conhece a profundidade do homem. Então, seja em todas as áreas da nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado para não rompermos os limites de Deus, que Deus estabeleceu. Porque a Bíblia diz que uma cobra o morderá. Uma serpente venenosa, destrutiva. Vem coisa aí séria. Você se lembra de Adão e Eva? Se lembra? Eles romperam os limites da obediência que Deus lhes determinou. Principalmente Adão, porque Deus falou com Adão. Adão que falou com Eva. Só que Eva, o Senhor disse o que Adão? De todas as árvores do jardim você pode comer à vontade, mas a árvore da ciência do bem e do mal não pode. Foi o que aconteceu. A serpente foi ali, conversou. Eva deu bem ousadia à serpente, aquele papo. A serpente usou a palavra deturpada para interagir com Eva. E a Bíblia diz aqui, deixa eu ver aqui, meu Pai, onde é que está Espírito Santo?
A Bíblia diz aqui, olha só o que a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 6 de Gênesis. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A queda se estabeleceu aí. Está entendendo? Pois é. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Todas as vezes que alguém cair numa dessas três áreas, transgrediu a lei de Deus. Rompeu os muros estabelecidos por Deus. Então, depois dessa queda, causou destruição a eles e a muita gente. Jesus, entenda, não foi homens que pecaram, não foram homens que deram o poder a Satanás. Pois é, tinha que vir um homem em carne e osso para tomar o poder que o homem deu a Satanás. Por isso que Jesus veio em carne. Ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus. Por isto. Porque imagine Deus tomando o poder de Satanás. Satanás é um ser derrotado, destruído em relação a Deus. E Deus é todo poderoso. Então Satanás podia alegar o quê? Não, mas Deus é Deus. Então Deus disse, olha, eu vou enviar o meu filho naquela cruz para tomar a cédula que estava na mão de Satanás contra nossas vidas. Jesus foi lá e tomou. Por causa, tudo o que aconteceu foi por causa de Adão e Eva. Tudo o que está acontecendo, todos esses pecados hediondos, essas coisas graves que têm causado muitas mazelas, destruição, acabamento, tudo partiu do Éden. Eles não conseguiram obedecer a Deus. Eles romperam o muro da obediência. Então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a pessoa começa a... Na verdade, quando vem a tentação, em qualquer área da vida da pessoa, como é que começa a tentação? Para a gente saber, é só a gente estudar o capítulo 3 de Gênesis. A pessoa começa a dar ousadia a Satanás no pensamento, vai alimentando o que ele fala, vai achando bonito, vai achando que é algo bom, como Eva. Ela viu que a árvore era boa. Ela queria ser igual a Deus, a soberba da vida. Está entendendo? Então, a pessoa, quando ela está sendo tentada pela serpente, ela tem que se levantar urgente. Por quê, pastora? Porque ela vai, se ela continuar dando ousadia, ela vai romper o muro e uma cobra vai mordê-la. Imagine quando alguém vai trair a outra. Imagine só. É de uma hora para outra? Não é. Tem todo aquele, aquela coisa que vem, que a pessoa fica ali, pensando, ela fica refletindo, imaginando as coisas, como a vida dela vai mudar, como vai ser melhor, que não tem nada não.
Aí Satanás faz a pessoa ter uma ideia romântica das coisas. Porque o alvo dele é para destruir o homem. Então, como é que ele quer destruir? Ele quer usar algo que o homem já tem dentro dele. Muitas vezes a emoção, muitas vezes a carência, muitas vezes a falta das coisas. Então a pessoa vê uma oportunidade, ela quer entrar para conseguir logo aquilo. Eu me lembro de uma jovem, né? Que ela, um dia eu fui pregar no culto de doutrina. E eu preguei uma mensagem, foi João 15 até, nunca esqueço, tem muitos anos isso. E ela não era de lá da igreja. Há muito tempo eu não a via, mas sempre gostei muito dela, ela é uma mulher de Deus, que ama a Deus, faz a obra e tal. Mas o corre-corre do dia a dia, a gente pouco vê os nossos irmãos mesmo, porque é tanta coisa. Pois é, mas aí nesse dia, eu nem imaginava que ela ia lá na igreja. E ela levou um rapaz. Eu não o conhecia. Apenas eu preguei a mensagem que Deus mandou. Como sempre, sem fazer, né, sem rebuscar nada, né, sem tirar nem pôr, como está na Bíblia Sagrada. Pois é, eu nem sabia de nada, como eu não a tinha visto mais. Quando você olha para um casal, você pensa que, naturalmente, humanamente, a gente pensa que ali estavam juntos. Ou para casar, ou para, sei lá, tinham casado, alguma coisa dessa. Eu não sabia. Mas o Espírito Santo mandou eu pregar. E foi uma palavra muito forte. Muito forte mesmo. Pois é, terminou o culto. Ela foi lá na sala. Ela disse, pastora, eu louvo a Deus, porque eu vim aqui nessa noite. Porque Deus falou comigo cara a cara. Eu estou orando por esse rapaz aí com ele. E orando e já fazendo planos para o futuro. E Deus falou comigo hoje, pessoalmente, que não é para eu continuar. E ela rompeu com ele mesmo. Foi forte. E depois ela viu, muito tempo depois ela viu que seria um laço na vida dela. Terrível. Mas, em contrapartida, teve outras pessoas que chegaram para mim, me contaram as coisas, pedindo a mim uma direção, um conselho, uma opinião da parte de Deus. E eu dava, claro, o que o Espírito Santo mandava eu dizer. Muitas vezes Deus mandava eu dizer que não era. Também tinha outras que eu louvo a Deus por isso, que Deus mandava eu dizer que era. Que testificava. E graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, todas essas pessoas deram certo. Glórias a Deus. Porque não podemos ter emoção em se tratando das coisas espirituais. Porque viver com alguém é algo espiritual, muito forte. Se for a pessoa errada, a pessoa está, conforme o ditado que diz, está frita. Vai sofrer, vai querer sair, não vai conseguir. Porque conhece a Deus já e tem que seguir a direção de Deus. E às vezes a pessoa não segue. O que foi que aconteceu? Eu dizia, não faça isso, não vá por esse caminho aqui. Aí eu dizia tudo que Deus me dizia para fazer. Incrível. Deus fala com a gente. Deus fala. E a pessoa olhava para mim e eu sabia que a pessoa não ia fazer. E tem algumas dessas pessoas que hoje padecem muito. É conforme eu digo sempre, querem se sair e não conseguem. Porque está tudo travado, está tudo embaraçado, está tudo emaranhado ali.
porque não é fácil. Quando nós somos servos de Deus, as coisas são diferentes para quem não é. Por quê? Porque quem não é servo de Deus não entende as coisas espirituais. Não entende que nós temos um Deus que fala, que Ele dá direção às nossas vidas em todas as áreas. Que Ele diz sim e diz não. Então eles não entendem isso. Mas quem serve a Deus sabe disto. Então, na verdade, muitas pessoas, elas se precipitam em várias áreas. É no trabalho, é com amizades, é com parentes, é na área afetiva, é na área ministerial. Em várias áreas a pessoa se precipita, a pessoa se emociona. Mas nós temos que fazer tudo, fazer um culto racional a Deus. Porque haverá prejuízos para nós. Nós não podemos agir com emoção. Por exemplo, você vai assistir um filme, digamos que um filme de amor, que você termina aquela tristeza, aquela coisa, você chora. Isso é uma emoção natural. Você vê um animal doente, você chora. Você vê uma pessoa que está enferma, sofrendo, você chora, você sente muita dor, você se impacta, se emociona. Aí, amém. Claro que sim. Aí a nossa alma. Mas quando se trata das coisas espirituais, não podemos nos emocionar, senão teremos prejuízos grandes e graves. Pois é. Vamos lá. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Entenda que muro fala de limites, de proteção, de segurança, de abrigo, de uma área já algo já estabelecido. Tá entendendo? Aqui o muro é isso aí. Enquanto estamos ali respeitando os muros, sem rompê-los, está ótimo. Mesmo que paguemos um preço para isto. Claro que sim, que nós somos humanos. Somos sempre tentados a errar, a falhar, a negligenciar. Mas nós temos que correr para o altar de Deus. Qualquer momento de perigo, qualquer momento de tentação, qualquer momento de dúvida, o que fazer, correr para o altar de Deus. Correr para pessoas que tenham verdadeiramente o Espírito Santo, que testifique dentro de você, que não sejam pessoas naturais, carnais, superficiais, sociais. Que essas pessoas não têm nada para oferecer a ninguém. Se for secular, podem até ter, mas coisas que vêm da parte de Deus, não tem. A verdade é esta. Deus, Ele está procurando verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Será que são pessoas melhores? Não. São pessoas espirituais que priorizam o espírito sobre a carne. Está entendendo? Pessoas que elas estão voltadas para Deus no coração, porque elas decidiram assim, não é forçado, não. Não é algo obrigatório. É por amor. É uma entrega voluntária, eterna. Glórias a Jesus. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Você sabe os limites que Deus já lhe deu? Você os conhece? Não ultrapasse. De forma alguma. Não rompa os muros estabelecidos por Deus. Por quê? Porque virá
sofrimento. Porque muitas vezes o sofrimento não vem logo. Então o que a pessoa pensa? Ah, estou bem, Deus está comigo. Deus não achou errado não essa decisão que eu tomei, porque Deus sabe, né? Deus entende. Vem depois. Por isso que nós temos que estar, eu sempre digo isto, alinhados com Deus muito, para que a gente fique firme. Não rompa os muros, porque há cobras, há serpentes para causar destruição. Então, louvado seja Deus, não podemos, não é pela força, nem pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito tiver, porque na verdade, né, servir a Deus verdadeiramente, se for em se tratando de Deus, é fácil. O problema é quando se trata do homem, do ser humano, do interior do homem, é aí que estão as barreiras terríveis. Porque Deus é perfeito, Deus não quebra aliança, Deus ele não muda, Deus é perfeito, santíssimo. O homem é que sempre falha, é que sempre transgride, o homem sempre é inconfiável. Está entendendo? Então, por isso que muita gente não consegue ficar na presença de Deus. Mas não é por causa de Deus. É por causa dela própria. Porque o mundo chama, o coração enganoso fica dobre, cocheando entre dois pensamentos. Está entendendo? A pessoa fica, ouve um, ouve outro. Ela não sabe o que vai fazer, então ela faz o mais fácil, ela fica naquela vida. Mas sabe o que é bom? Se firmar em Deus mesmo. Ficar ali firme. Porque você, quando está assim, você sabe e você não quer de forma alguma romper os muros. Porque você sabe que essa cobra aqui, sabe quem representa? Satanás. Satanás induz o homem a romper os muros, porque ele próprio vai destruir o homem, através do próprio homem que desobedeceu a Deus. E quem rompeu o muro, uma cobra o morderá. Eu falei sobre traição, não foi? Pois é. O Espírito Santo, esses dias, há muitos dias, o Espírito Santo tem me dado muito o suicídio de Judas. Quando chegou hoje, que quando Deus me deu essa palavra, esse versículo, a gente tem que buscar ele para saber o que ele quer dizer, o que ele quer que eu fale. Porque diante da palavra de Deus, eu sou absolutamente impotente, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Então, o que eu vou passar? Eu dependo do Espírito Santo, completamente. Então, me veio essa mensagem do suicídio de Judas. Me veio. Porque a traição ministerial é algo de mais terrível que existe sobre a face da terra. E Jesus deixou registrado aqui, para a gente saber: quem rompe o muro, uma cobra o morderá. Vamos ler Mateus 27, alguns versículos somente. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. É isso? Você se lembra que antes disso aqui, Judas
no capítulo 26 de Mateus, versículo 14, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava a oportunidade para o entregar. Foi de repente que ele fez isso? Não, tudo planejado na mente, tudo programado, tudo bem pensado por interesse financeiro e porque ele rompeu a barreira da fidelidade, da verdade, de tudo que é bom, de tudo que vem de Deus. Ele rompeu. Então ele se ajuntou com os inimigos de Jesus para receber dinheiro, para entregar Jesus. Podemos dizer que hoje, em se tratando de hoje, é uma traição ministerial. Existe isto ainda hoje, pastor? Existe. Muitos têm traído. Eu falo aos verdadeiros homens e mulheres de Deus, porque tem muitos falsificados aí. Muitos. A maioria que só Deus sabe o estado de cada um. Por isso que é bom as pessoas terem discernimento, porque a calamidade está lastrada. Pessoas que parecem, mas não são. Muitos servem a Satanás no coração, mas usam o nome de Deus em vão. Infelizmente, muitos vão atrás. Sabe o que significa isso? Os mortos sepultando seus mortos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Ele rompeu o muro. Olha só o que o versículo 4 diz. Ele foi entregar as moedas aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, que ele havia combinado antes receber para entregar Jesus, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa? Isto é contigo. Isso é contigo. Ele rompeu o muro, estava mordido pela cobra, ou seja, destruído. Não tinha mais volta. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que quem rompeu o muro, a cobra o morderá. O perigo é isso, porque tem situações que são irreversíveis, que vão ter desfechos trágicos, mas que a pessoa nem imagina. Nós estamos vendo aí nos noticiários. Todo mundo está vendo tanta coisa acontecendo. Essas pessoas foram avisadas, mas elas estavam em papo com a serpente, rompendo o muro e pensando que a serpente era amiga. Mas a serpente veio para matar, roubar e destruir. Quer ver o mal do homem. Está entendendo? Por favor, entenda. Tem coisas, a pessoa rompe o muro, rompe os limites estabelecidos por Deus, os derruba para fazer o que quer e que tem consequências graves, mas que a pessoa vai levando mesmo, tendo que carregar aquilo ali muitas vezes até o fim da vida. Está entendendo? Mas tem pessoas como esse daqui. Ele está dizendo aqui que ele se arrependeu. Não adianta. Aqui foi irreversível.
como em muitos casos é irreversível. Nós podemos ver hoje até na mídia, isso está noticiando a todo momento o que tem acontecido. São tragédias anunciadas, mas que as pessoas estavam pensando que a serpente não ia muito longe, que não tinha problema em romper os muros. O que tem isto? A serpente lhes mostrou que ela é cruel, ela é perversa. E se o homem der lugar a ela, ela vai conseguir os seus intentos, que é a destruição do homem. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ele mesmo deu fim na vida dele. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Sangue inocente. O sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus, que deu a vida por mim e por você, e que merece ser amado, adorado, por toda a eternidade toda. Está entendendo? Então, no caso aqui, Judas não teve mais volta. Então, por isso que nós temos que, meu Deus, respeitar os limites estabelecidos por Deus, procurar meditar nas Escrituras para a gente conhecer mais o Senhor, para a gente obedecer a Ele sempre, porque nós, os seres humanos, temos uma tendência natural para desobedecer a Deus. A nossa natureza é assim, mas o Espírito da verdade dentro de nós nos ajuda, mas vai depender de nós, porque Ele não vai forçar a gente a obedecer a Deus. Somos nós os responsáveis pela obediência a Deus. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz aqui: quem romper o muro, uma cobra o morderá. Ou seja, quem romper o muro, haverá destruição. Quantas vezes você já viu nos noticiários pessoas que vão, até crianças, adolescentes, vão pular o muro de alguma fazenda, de alguma roça, sei lá, de alguma casa que tenha fruta, essas coisas. Vão pular o muro, às vezes tem cerca elétrica, morre eletrocutado. Às vezes tem um segurança ali que atira e mata. Vai entrar, eles estavam entrando em propriedade alheia, rompendo o muro. Aconteceu o pior. E tem várias áreas. Por favor, largue suas tendas. Em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas, nós temos que respeitar os limites estabelecidos por Deus. Porque quando esses limites são rompidos, há prejuízos grandes e muitas vezes irreversíveis. Porque o que a cobra traz é só o mal. Glórias a Deus, porque temos um Deus que vem, nos avisa, nos fortalece para a gente não cair no laço da serpente. Não cair. Para a gente permanecer firme na presença dele. Glórias a Jesus. Num mundo que é diabólico, um mundo que é cruel, um mundo que é inimigo de Deus, inimigo da cruz de Cristo, inimigo dos servos de Deus. Mas nós temos aqui nesse mundo maligno a segurança da presença de Deus dentro de nós, dentro. Por isso que temos que fazer tudo, para não rompermos os limites estabelecidos por Deus. Sabe onde estão esses limites? Na palavra dele. Estão todos aqui. Não precisamos buscar fora, em livros de filosofia, nem autoajuda, nada disso. Por favor, a Bíblia diz tudo.
A Bíblia é a verdade absoluta. Ela não é meia verdade, é a verdade absoluta e eterna. Glórias a Deus. Que o Espírito da glória de Deus, que ele ache lugar em mim e você, para esta palavra ficar bem escondida, para não pecarmos contra Deus, para não rompermos os muros, porque nas fendas dos muros há cobras, só esperando os muros serem rompidos. Mas Satanás está derrotado na autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés, pelo poder que há no nome de Jesus. Seu santo nome eternamente. Esta é a mensagem de Deus para cada coração. Jesus Cristo te cubra com sangue, te livre de todo mal. Que você fique firme, sem romper os muros. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.